Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao curso de Introdução à Economia, Economia A e Teoria Econômica. Tá? Então, são basicamente 3 cursos que envolvem algumas turmas. Essas turmas são de diferentes cursos da graduação da URGS, né? Então, envolvido com diversas diferentes faculdades, né? E a gente consegue fazer essa agregação todos numa turma, que é a turma aglutinada. Tá? Então, a gente aglutina essas diferentes turmas para conseguir unificar e otimizar o conteúdo para os alunos. Tá? Então, o que a gente vai fazer nessa aula inaugural? Eu vou apresentar para vocês os principais elementos para vocês terem condições adequadas de fazer o curso da melhor maneira possível. Quem tiver interesse em fazer uma manifestação pode fazer durante a apresentação. Tá? E ela vai ficar gravada para todo mundo depois que tiver interesse. E como eu vou explicar depois para vocês, a maior parte das interações são feitas através do fórum da disciplina. Então lá que a gente faz a interação com os alunos, tirando as dúvidas. Tá? Mas hoje também pode ser o momento para se fazer isso. Então eu vou mudar ali de lugar e para conseguir tocar mais com vocês, mostrando o passo a passo da disciplina. Até me esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Maurício Andrade Vaz. Eu sou um dos 4 professores dessa disciplina. Nós também temos o professor Leonel, o professor André Cunha e o professor Stefano Floris. Tá? Então, todos nós somos da formação prioritariamente na economia, né? A minha formação é em ciências econômicas. Eu fiz mestrado aqui na URGS em economia e desenvolvimento e o doutorado em teoria econômica na Unicamp. Então, agora a gente vai passar para vocês algumas partes do curso, tá? Que são essenciais. Então, primeiro aqui, né, os nomes das disciplinas Economia A, Teoria Econômica e Introdução à Economia, ambas na modalidade EAD. Então, essa disciplina, diferentemente de outras disciplinas da URGS, ela já foi pré-concebida antes da questão da pandemia, né, para ser EAD. Então, não foi uma disciplina presencial que foi adaptada para a condição do ERE, né, o ensino remoto emergencial, e depois acabou se transformando em EAD. Já era um projeto maior, né, que é uma forma de a gente conseguir, com um menor número de professores, atender um amplo número de alunos, e também tem essa vantagem, por atender diferentes cursos, dar maior flexibilidade para os alunos. Tem muitos alunos que estão mais em processo de conclusão de curso, né, e ter uma cadeira EAD, ela facilita o progresso, né? E a gente pensou, foi desenvolvendo aqui essa disciplina já tem bastante tempo, né? Era uma disciplina essencialmente assíncrona. Né? Então, como vocês vão ver daqui a pouquinho, todo o processo de construção é pensado para dar uma maior autonomia e flexibilidade para os alunos, né? Então, aqui nós temos uma mensagem de boas-vindas, né? É importante que vocês leiam, que além da mensagem em si, ela traz elementos importantes, né? A primeira questão é que os módulos, tradicionalmente, eles são liberados segunda-feira às 14 horas, né? Então, o primeiro módulo, ele já foi liberado. E nós também temos o cronograma da disciplina, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, né? A maior parte das dúvidas estão sempre dentro desse canto nerd. O que é esse canto nerd aqui? Ó? Aqui nós temos o recurso, regulamentos e fórum, né? E as dúvidas... desculpa, a gente manteve o canto nerd, mas a gente acabou trocou o nome para simplesmente recurso, regulamento e fórum. Mas basicamente aqui que a gente mantinha o canto nerd, né? Então nós temos o tutorial de funcionamento da disciplina, né? Temos uma pesquisa você, as principais referências, o plano de ensino da disciplina, que eu vou mostrar também. Aí nós temos o questionário de funcionamento da disciplina, que vocês precisam fazer esse questionário antes de avançar para o fórum, tá? Porque aqui já consegue solucionar as principais dúvidas. Uma vez realizado o fórum, o questionário, vocês passam a ter acesso ao fórum da disciplina.
né? Então, aqui está o cronograma da disciplina, né? Então, ela começou no dia 13 de junho, né? Nós tendo essa aula inaugural na semana seguinte, né, para ter um período de adaptação. E nós temos um conjunto de módulos que vocês vão desenvolvendo. Eles vão sendo liberados paulatinamente, mas é importante que cada aluno tenha uma disciplina para desenvolver esse módulo, né, embora não haja uma cobrança, vocês já fizeram nesse prazo, e nós ainda temos uma certa flexibilidade para a conclusão dos módulos. Tradicionalmente, nós mantínhamos até 15 dias o módulo, as principais tarefas eram fechadas. Desde o ERE, e ainda nós estamos mantendo nesse semestre, nós estamos deixando a conclusão até o início das atividades avaliativas principais da disciplina. Tá? Nesse semestre não vai funcionar assim. Então, vocês têm uma maior flexibilidade. Mas é importante que esses módulos eles sejam feitos com uma frequência adequada, né? Porque se for deixar para as últimas semanas, é muito conteúdo, é muita leitura, não consegue fazer de forma adequada, aí vai ter dificuldade na resolução. Bom, aqui então tem todos os cronogramas atualizadinhos, tá? Aqui é como os módulos vão sendo abertos, tá? Então eles vão fechar aqui na abertura do primeiro estudo dirigido. Então, o estudo dirigido, ele tem um peso importante. Cada um vai valer 10% da nota. Nós temos, diferentemente do TSC, que são 10, teste seu conhecimento, né? Aqui são apenas 2 estudos dirigidos. Então, eles têm um peso bem maior, assim, que os testes seu conhecimento. Normalmente, eles também têm um maior nível de dificuldade, né? E eles são um teste importante para a realização da prova, mas eles em si também já são importantes. O estudo dirigido, ele tem como característica fazer uma prova que também é feita à distância, tá? Então é diferente da prova que é presencial, ela se dá à distância, né? Só que vocês têm o processo de abertura e 24 horas para concluir. Tá? Então, os testes de conhecimento variam de 1 hora, 1h15, 1h30, cada um para realizar. A prova também tem um prazo de duração inferior a 2 horas. O estudo dirigido ele tem 24 horas. Então, justamente para vocês abrirem e terem um tempo para pesquisar com mais calma, desenvolver. Só que não dá para começar o estudo dirigido e aí começar a fazer os módulos todos, não. Vocês têm mais tempo para desenvolver, né, até pelo nível maior das questões, mas tem que já ter estudado, né, previamente todo o conteúdo. Então, ele é muito importante ele vale bastante, né, mas ele também tem essa importância de se preparar para as provas. Embora sejam questões diferentes, né, a lógica em relação à prova é bastante parecida, tanto em termos de dificuldade de questões, do tipo de questões. Então vale a pena fazer com bastante atenção esse estudo dirigido, né? Então vamos passar por alguns elementos, né? Então o tutorial de funcionamento da disciplina, depois vocês podem assistir. Algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, eles já constam no tutorial. Está disponível aqui no vídeo. A professora Fernanda Tramari, que desenvolveu esse tutorial, ela não está mais com a gente, ela fez transferência para a Universidade do Rio Grande do Norte. Mas depois tem aqui uma forma de revisar algumas coisas que vão ser faladas hoje. Aí a pesquisa é importante que vocês façam essa pesquisa. Tá? É uma atividade para a gente ter um maior conhecimento sobre vocês. Tá? Então faz algumas perguntas mais de caráter pessoal para vocês desenvolverem. Aqui nós temos a bibliografia essencial. Então nós temos basicamente 2 principais livros dessa disciplina e as partes que são fundamentais para o desenvolvimento de vocês, elas estão disponíveis. E o material completo está tanto disponível na
o impresso na biblioteca, como também tem as versões digitais. Mas os principais pontos, eles estão sendo sempre deixados para vocês em cada módulo. Aí vocês podem já fazer o download. Aí nós temos o plano de ensino. Tá? Aqui, o plano de ensino ele não está exatamente atualizado os professores responsáveis, tá? A gente vai ter uma alteração agora no semestre que vem, aqui não estou indo como responsável. A partir do semestre que vem já vai ter uma atualização desse plano. Vamos falar sobre a questão da atividade. Aqui, então, fala sobre a duração máxima da leitura, né, de 1 hora, né, mas a gente vai fazer mais brevemente. Mas é bom que vocês façam com calma, né, a leitura. Vou mostrar aqui para vocês um pouco mais detalhado o plano de ensino da disciplina. Aqui. Vamos lá. Aqui a súmula. Então vamos ver o que a gente vê principalmente na súmula. Então, que é a principal característica da disciplina. A súmula, elas não ficam alterando a cada semestre, né? Ela tem aquela estrutura rígida que mostra então o que deve ser feito nessa disciplina, né? Então, mesmo o professor responsável pelo plano de ensino, ele não pode alterar a súmula, porque a súmula é algo pensado por toda a estrutura do curso, né? Pela comissão de graduação, pelo núcleo docente estruturante, né? Também tem que passar por umas câmeras, assim, então é algo mais rígido e muito atrelado ao próprio que é recomendado pelo MEC. Então, nessa disciplina a gente analisa os conceitos fundamentais de economia, então faz umas questões que a gente vê no primeiro módulo, né, umas questões mais introdutórias mesmo, né? Aí nós passamos para a fase de microeconomia. Basicamente, a economia tem essa grande divisão entre microeconomia e macroeconomia, né? Depois tem outros ramos importantes também, né, como a questão da economia política, economia brasileira, né, entender a história do pensamento econômico, a história do mundo, né. Mas os dois grandes ramos eu diria que seria a microeconomia e a macroeconomia. Então a gente vai iniciar pela questão da microeconomia, né, entender mais o que significa a microeconomia, então a noção do comportamento dos indivíduos, né, por isso que tem essa perspectiva micro, né? Aí nós temos uma análise da evolução do pensamento econômico, que a gente observava que ele antes era muito focado nessa perspectiva micro, muito na questão da análise de indivíduo, para depois passar para a análise geral. E, enfim, né, uma vez feita essa observação da evolução do pensamento econômico, a gente fala sobre algumas noções de macroeconomia. Então, a macroeconomia faz esse estudo mais amplo, né? Não fica ali mais restrito à questão do comportamento dos indivíduos, mas dá um foco sobre as relações entre os diferentes agentes de forma mais ampla, né? Que a gente vê muitos quando vê o comportamento das nações, o crescimento econômico, a dinâmica do emprego, da inflação, da taxa de juros. Nós também temos um pouco de noção de economia internacional. Então, a gente faz uma ampliação da macroeconomia e depois nós ampliamos pela perspectiva da economia internacional. Uma noção de setor público, né? Obviamente, existem disciplinas, né, depois específicas para cada uma, né? Por isso que tem esse termo noções, né? Que é uma disciplina de introdução à economia, né? Então, quem puder se aprofundar em outras disciplinas, né? Então, tem setor público, noções de economia brasileira, e, por fim, noções de desenvolvimento econômico. Cada uma desses aspectos, né, de micro, macro, brasileira, setor público, desenvolvimento internacional, todas têm suas cadeiras também específicas para se aprofundar. Então, nós atendemos esse conjunto amplo de cursos, né? Provavelmente vocês vão estar em algum deles. O objetivo da disciplina, então, é proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais da economia, né?
em suas diferentes especificidades, que é aquelas que eu mencionei anteriormente. Né? E elas devem, né, de alguma maneira, serem possíveis de serem compreendidas dentro da dinâmica do cotidiano de cada um, né, e no contexto mais amplo, né, na perspectiva histórica e da conjuntura econômica. Então, são questões teóricas, né, mas uma boa teoria ela deve conseguir explicar a realidade, né, que se situa. Então, ela é uma disciplina de 4 horas, 60 horas, né? Os recursos das disciplinas, elas todas estão na plataforma Moodle, né? Como eu havia adiantado, elas são com base todas conteúdo assíncrono, então possuem as aulas vídeo, nós temos os exercícios, tem algumas atividades que elas são avaliadas, mas elas não valem nota, que no caso são as batatas quentes. Nós temos 10 conjuntos de teste de seu conhecimento. Também temos atividades que exigem maior profundidade em termos de leitura. Outras têm um nível maior de dificuldade, como estudo dirigido. E temos as provas. Então, esse conjunto, né, de fatores que é construído a nossa disciplina. E também outro aspecto, né, que é muito relevante são os fóruns. Então, a combinação de vídeos, textos, exercícios, as provas e a interação do fórum é a principal característica da disciplina. Então, por isso que é uma disciplina que se configura como uma disciplina EAD. Então, esse fórum, né, isso aqui é um aspecto fundamental, a participação de vocês, né? E por que é tão melhor que cada um transmita as suas dúvidas através dos fóruns? Muitas vezes a dúvida de um aluno também vai ser a dúvida de outro. Então, ao invés de a gente ficar respondendo, né, via mensagem para cada um dos alunos, né, as dúvidas nos fóruns elas são respondidas e atendem um conjunto maior de alunos. Né? Nós tentamos não, né, ter uma dinâmica de não ultrapassar 24 horas úteis, né? Então, feriados, etc., eles não são computados, né? Então, entre 24 e 48 horas é o que nós procuramos responder. E essas respostas dos fóruns são feitas pelos próprios professores de disciplina, né? Os professores, eles atuam diretamente nos fóruns, não só na preparação do conteúdo. Então, a experiência de aprendizagem, né? Já comentei bastante com vocês, né? Nós temos alguns conjuntos, iniciando pelos conjuntos que valem nota. Então, nós temos os questionários teste seu conhecimento. A cada, praticamente, todo módulo, um módulo e outro não tem, porque são 10 testes seu conhecimento, e o conjunto de módulos é um pouco maior, mas a maioria dos módulos tem uma questão teste seu conhecimento. São atividades que, no seu conjunto, elas valem nota. Vocês não têm limites para realizar o teste de seu conhecimento. Pode fazer isso quantas vezes quiser. Porém, vale a média. Tá? Então, não dá para fazer, tipo, tirar 0, fazer mais ou menos, depois eu pego o jeito. Não é a nota mais alta, é a média. Então, tem que sempre fazer com atenção, desde a primeira tentativa. Mas não há limite. Então, se ficar repetindo, quanto mais vezes, né? A tendência de pegar mais conteúdo e aumentando a média. Porém, as questões, elas variam, né? Existe um banco de questão amplo, né? Então, também não vai acreditar que vai fazer, depois vai fazer de novo e vai ter o mesmo resultado, né? Das mesmas questões. Na verdade, elas variam tanto as questões, as respostas, os números, né? Então, tem que fazer sempre com atenção, mas há essa possibilidade, respeitando sempre o intervalo de 1 hora. Aí nós temos as atividades de batata quente. Essas atividades, elas não valem nota, mas elas são avaliadas. Então, vocês recebem uma nota, só que ela não vai lá para o livro de notas. Então, vocês não precisam se preocupar com a nota em si, em termos de conceito, mas seria preocupante e mal, porque não demonstra o conhecimento necessário para dar continuidade. Né? Aí nós temos lições. Essas lições, elas são avaliadas no prazo. Então, tem 1 hora e meia para realizar as atividades. Elas variam entre 3 e 7 questões.
e os textos entre 500 e 3.000 palavras. Então, uma coisa bem importante aqui, vocês, uma hora que apertou na atividade lição, já começou a contar 1h30. Então, uma hora e meia, ela vale para leitura e para desenvolvimento das questões. Então, tem gente que aperta a lição, vai lá tomar um suco, uma coisa, vai ler com calma, aí vai lá fazer a questão e acha que tem 1h30 para fazer essas 13, 7 questões. Não. A 1h30 é o todo da dinâmica. Tá? Então, uma vez que iniciar a lição, já faz prestando atenção que vai ter 1h30 entre a leitura e os exercícios. Dá para fazer com tranquilidade, mas tem que fazer concentrado. Aí nós temos também o estudo dirigido. Né? Então, isso aqui são 2 por semestre. Tem um intervalo para realizar de 24 horas e deve ser feito após todas as lições e os testes de seu conhecimento prévios ao estudo dirigido. Então, tem um em cada semestre. Então, todos os testes de conhecimento, todas as lições prévios ao estudo dirigido. Eles vão sempre fechar antes das provas. Tá? Então, na hora da semana das provas, o estudo dirigido eles não vão ficar disponíveis para vocês observarem. Tá? Então, eles têm que ser feitos previamente às provas. Aqui, como eu já comentei, né? Bom, as provas. As provas são 2 provas, né? Uma vez a cada conjunto, então seria mais ou menos uma vez por bimestre, né? Elas são sem consulta. Aqui está com duração de 1 hora, mas ela varia. O mínimo é 1 hora. Ela costuma ser um pouco mais, vocês vão ser avisados previamente. O nosso horário padrão é 1h30. Embora, normalmente, os alunos façam até menos de 1 hora. Porque são todas provas objetivas. Tá? Ela faz uma correção logo após a prova. Só que vocês só sabem a nota da prova de vocês após o final da semana de provas. Tem uma boa flexibilidade, porque o que é mais... como uma atividade totalmente assíncrona, exceto as provas, você tem muita flexibilidade para realizar as atividades. Porém, as provas são garantidas que vocês têm o horário da matrícula. Tá? Então, é garantida um horário de prova da matrícula de vocês. Tá? Então, vocês vão ter um agendamento que a gente vai disponibilizar para vocês realizarem no laboratório. Fica aqui perto do auditório, saindo aqui. E vocês vão ter um agendamento lá para realizar as atividades. Né? E isso vai ser feito presencialmente e sem consulta. Aí nós temos as atividades sem nota, né, que é a ementa, o cronograma, a questão da etiqueta para a questão de comportamento, né, a parte de perguntas frequentes e o fórum. São todas atividades sem nota. Aqui é o peso de cada categoria. Então, os testes seu conhecimento, eles valem 20% da nota e são 11 questionários. A quantidade de questões por questionário são 10, então totalizam 110 questões. Batatas quentes, ela tem um peso 0, existem 3 batatas quentes, quantidade de questões é de 3 a 7, e a quantidade total de questões então é 25. Lições valem 10% da nota, tem também 11 questionários, as questões são de 3 a 7 e o peso é 55. O estudo dirigido são 2, então cada um vale 10%. A quantidade de questões por questionário é 25, então totalizam 50. A prova, então cada prova vale 25% da nota, então totalizando 50%. São 2 provas, quantidade de 25, então total de questões por prova 50. Aí nós temos também o peso total 100%, né? Aqui nós temos o exame, né? Quantidade de questionários mais exame totalizam 29. Então, o total de questões da disciplina são 290. Aqui já comentei, né, que a nota do teste de conhecimento é uma nota média, então dividido pela quantidade, né?
e intervalos de 1 hora, e cada esse aquecimento também tem um feedback por questão. Então, normalmente vocês já vão ter uma noção do que errou, o que aconteceu ao final do teste de aquecimento. Se entenderem que o feedback não está sendo suficiente, aí vocês podem se manifestar no fórum. Aí a gente vai melhorando os feedbacks, que ao longo do semestre, cada vez a gente tem menos demanda dos alunos para entenderem o que errou, qual que é a questão, né? Os feedbacks, eles não dão exatamente a resposta, porque o aluno pode fazer novamente, né? Mas eles dão todo o caminho a ser construído. Aí o próprio aluno, normalmente, ele já consegue entender o que errou. A forma de se dirigir, né, a avaliação é a nota da primeira tentativa. Então, tem 24 horas, mas é uma tentativa única. Então, é diferente do teste de conhecimento, que pode fazer repetir várias vezes, né? Você dá um intervalo de 1 hora. O ED não, é uma vez só. E o feedback já é imediato. Aqui já comentei sobre o ensinamento, né? Sempre analisar os pré-requisitos, os prazos, né? Que estão todos disponíveis. As provas são, aqui só uma questão, não são providenciais no ERE, né? Mas normalmente, é aqui agora que não estamos mais no ERE, as provas vão ser presenciais. E as notas vão ser divulgadas após o final da semana, né? Aqui é de alunos que estão com matrícula tardia, mas nesse momento já estão resolvendo, né? A questão de interação acadêmica, né, como eu comentei, prioritariamente a gente faz através dos fóruns de disciplina. As notas de 0 a 5,9 é reprovado, 6 a 7,4 é aprovado, né, conceito C, 7,5,9 é B aprovado, 9 a 10 é A. A gente faz a avaliação da aprovação pelo número de atividades, né, entre D, etc., né, para ser aprovado, né? Então, mesmo que o aluno tire 10 nas provas, se ele não tiver mais nenhuma atividade, ele vai reprovar por falta. Então, a gente avalia a participação dos alunos através das atividades. As batatas quentes, elas não estão sendo consideradas como atividades também, nem para a questão de presença. Assim. Antes a gente fazia, agora ficou realmente só optativa a batata quente. A questão de arredondamento de notas. A gente só faz arredondamentos quando é inferior a 0,1. Tá? Então, a partir de 0,1 não existe possibilidade de arredondamento. Tá? Então, já existe em todo esse conjunto de atividades que os alunos podem desenvolver assim, por conta própria, né, que tem condições de atingir bons conceitos. Então, aqui não existe a possibilidade de arredondamento. Tá? Então, não adianta procurar o professor assim, da turma, né, que cada um está vinculado, que ele não é feito esse arredondamento. Então, as avaliações sempre ser o mais objetivas possíveis, né, para evitar questões de pessoalidade. Então, é uma disciplina que, ela, embora seja importante ter esse caráter assim, pessoal, de boa socialidade, mas em termos de avaliação, ela predomina em pessoalidade. Aí o exame, né, é obrigatório para quem tiver média inferior a 6. Os estudantes do conceito B não realizam exame de recuperação de nota em disciplina, né? Então ela é só para quem tiver conceito inferior. E o exame não recupera a média. Então, se o aluno quiser passar para B, ele não consegue, tá? Ele vai se manter com C. Como que é calculado o exame? Aqui não está especificando, mas basicamente 60% da nota do exame mais 40% da nota do semestre. É assim que é computado o cálculo do exame. Aqui é a estrutura da disciplina, né, a divisão dos módulos, né, a abertura. Aí depois temos os módulos da perspectiva macroeconomia, desenvolvimento econômico, economia brasileira, a abertura segundo dirigido, fecha, prova, todas as notas já vão ser computadas no próprio Moodle.
Aí, eventualmente, quem não conseguiu obter a média faz o exame. E aqui é a principal bibliografia, né? As bibliografias mais importantes, assim, mais usadas, sempre estão disponíveis para vocês no próprio Moodle. Bom, em relação à atividade é isso, tá? Aí tem um pré-questionário da disciplina, então vocês façam ele depois, tá? E tem que fazer esse questionário para conseguir participar do fórum. Então são perguntas aqui, os ordenamentos à média te dão de até 1/10. Vamos ver. Aqui, para realizar a área D, o aluno deve finalizado com média superior a 5 todos os testes da área correspondente. Vamos ver. Colocamos falso. A apropriação dos conceitos na sala de aula virtual ocorrerá no decorrer da semana posterior à prova 2, mas você pode consultar sua média pelo Moodle através do menu Esse Curso Notas. Sua média aparecerá na coluna Nota, referente ao item total do curso, considerando o valor sem sinal de percentual. Com relação, então, podemos ter... vamos lá. A média mínima para aprovação para o segmento da disciplina é 5. No entanto, a média geral para aprovação na disciplina é 6. Aqui é uma importante aqui que essa é uma modalidade de questionário que vocês vão ter algumas vezes. Se vocês podem clicar mais de uma vez, ó. Tá vendo? Ó, isso aparece algumas vezes nas questões. Então, ó, escolha uma ou mais. Tá? Vai estar especificado para vocês. Por exemplo, se vocês colocarem só A como verdadeira e a D como falsa, vamos deixar assim, ó. Vocês vão ter o valor parcial. Tá? Ó, essa aqui, por exemplo, que está errada. Eu vou deixar assim como D, só para vocês verem depois da avaliação. O canal disponibilizado para contato com o professor de disciplina é o fórum e os professores reservam seu direito de não responderem mensagens diretas e e-mail. Tá? Então, esse que é o mecanismo. Ó. Vai estar aqui, ó, resposta salva. Vocês podem retomar a tentativa. Esse é o padrão das questões que vocês vão fazer. Ou não, eu confio que está tudo certo. Clico em envio, tudo e terminar. Aqui, ó, já tem uma vez aqui, né? Então, enviar tudo e terminar. Então, vamos lá. Aqui a primeira é verdadeira. É o ordenamento médio superior a 5. A segunda, para a UZD, o aluno deverá finalizar uma média superior a 5 em todos os fins. Falso. Para realizar um estudo dirigido, vocês têm que fazer, mas não exige médias parciais. Tá? Então, se vocês fizeram todos os testes de conhecimento, tirar 0 em tudo, ele continua, pode estar aberto. Vocês têm que fazer, mas a média, elas não são médias inferiores, não impede a evolução ao longo do curso. Aqui está o verdadeiro. Aqui é que eu comentei com vocês, ó, é que não tem, nesse caso não está dando nota. Não, dá assim, ó. O aluno atingiu 0,33 de 1. Né? Tanto por uma questão que deveria ter sido marcado e não marcou, quanto marcou errado. Então, valeu 1/3 só da nota. Tá? Então, tem esses dois tipos de coisa. Se marca uma questão que não é para marcar, desconta. E se deixa de marcar alguma que deveria, também desconta. A vantagem é que não tira 0, né, desse tipo de questões. Então, tem bastante questões que estão desse jeito aqui. Né? Então, para vocês conseguirem passar para o fórum, você tem que gabaritar. Tá? Eu consigo porque eu não estou com professor, né? Estou com professor. Se eu fosse aluno, eu não conseguiria, eu teria que rever. Aqui tem o fórum, né? É bom evitar ficar acrescentando muitos tópicos, né? Sempre observar se já tem um fórum criado. Né? Aqui depois vou dar uma revisada aqui nas mensagens, tá? Bom, em relação aqui, vamos ver se tem mais uma questão. Então aqui é a cara do curso. Esse é o fórum, né, que eu mostrei para vocês. O cronograma está lá. Teve também uma aula inaugural através do Uniconf
no sábado também foi gravado, você também pode acessar. E aqui é a cara principal da disciplina. Tá? Então tem o módulo 1, Economia, Vida, Universo e tudo mais. Né? Então você sempre, antes de começar cada conjunto de atividades, cliquem aqui e vão dar as principais instruções do módulo. Tá? Então isso é bastante importante. Então antes de já começar os vídeos, tá? Aí você sempre clica aqui, introdução à aula de hoje. Aí tem os vídeos, vocês podem assistir aqui no próprio Moodle, ou você pode assistir no YouTube. Né? Fica ao critério de vocês. Após a realização dos vídeos, vai ter o teste de seu conhecimento, nesse caso aqui, e também temos uma lição. Então, nesse módulo, tem tanto teste de seu conhecimento como lição. No módulo 2, você também introdução ao módulo, tem aqui os 2 vídeos, tem textos e tem um teste de seu conhecimento. Também temos uma batata quente, esse aqui que não vale nota, e mais um vídeo aqui que vai ajudar aqui na batata quente, uma questão reflexiva, mas aqui não vai ter um teste especificamente sobre esse conteúdo desse vídeo. Tá? Então é importante sempre que vocês sigam a ordem que aparece em cada módulo. Tá? Aqui, ó, já está aberto para vocês, né? Que abre toda segunda-feira às 2 da tarde. Aí o módulo 3, tá vendo que está totalmente oculto para vocês. A gente já desenvolveu, a gente sempre faz revisões antes de abrir, tá? E conforme vai passando a gente vai abrindo para vocês. Então, por enquanto é oculto. Tá? Então, basicamente é isso. Alguns vão ter lição, outros vão ter teste de conhecimento. Quase todos têm, mas alguns não vão ter, prioriza mais um do que o outro. Quando não tiver teste de conhecimento, vai ter uma batata quente para facilitar o exercício. Aí acabou o módulo 8, né? Aí nós temos o primeiro estudo dirigido, né? Então, vocês vão ver aqui esse texto, aí vocês vão clicar. Uma vez que clicou, vai ter 24 horas para resolver o estudo dirigido. Depois também temos as provas e retomamos os módulos. Tá? Então, essa é a característica principal da disciplina. Né? É importante que vocês depois releiam todos após o vídeo, né? Cada aspecto importante. Aqui só apresentar rapidamente para vocês algumas questões. Aqui está como economia A, né, para não ficar colocando todas as disciplinas, mas economia A, introdução à economia e teoria econômica. Tá? São todos o mesmo conjunto de disciplinas. Aqui é só mostrar para vocês que vocês vão ver lá na parte de macroeconomia, mas aqui já dá para ter uma noção. Tá? Que uma vez que vocês estudaram microeconomia, processo de pensamento econômico, vocês vão entrar numa parte que a gente chama relacionada à contabilidade social. O que a contabilidade social faz? Ela faz uma avaliação de como os alunos, desculpa, no caso vocês vão ver como alunos, mas de como a gente contabiliza os principais dados econômicos. Quando a gente fala em contabilidade social, então a gente vai ver dentro do sistema de contas nacionais alguns dos principais indicadores da economia e suas diferentes perspectivas. Nós falamos que existem 3 grandes óticas de se analisar a dinâmica econômica. A gente pode analisar a atividade econômica a partir da ótica da renda, a partir da ótica da produção e a partir da ótica do dispêndio, dos gastos. Então, o que a gente observa aqui nesses indicadores? Nós temos ali o produto interno bruto, né, que é o PIB da economia. Nós temos os salários líquidos. Então, o que os trabalhadores recebem, né? Líquidos do quê? Porque há o líquido em relação ao exterior. A gente envia salário e recebe salário exterior. Então, os salários que ficam na renda do país é a diferença entre o que recebe e paga para o exterior. Nós temos também as rendas de propriedade. Então, a renda de propriedade é aquela renda que vem dos juros, que vem das empresas, né, que possuem capital e obtêm lucro, portanto.
também tem a renda recebida através dos aluguéis, né? No caso seria, mais antigamente falava de renda da terra, né? Mas tem todo o mercado imobiliário, né, que desenvolve importantes rendas. Então, basicamente, o lucro, os juros e essa renda, né, através das propriedades. Então, esse é um conjunto de renda da economia, né? E isso vai proporcionar a renda nacional bruta. E nós temos também, aqui que a gente está observando, já os salários líquidos, tá? E a renda da propriedade. Então, vocês observam que o salário, o país até recebe mais do que envia, né? Então, ele possui valores positivos. Agora, olha a renda líquida em resto do mundo, como ela reduz a nossa renda disponível, né? Qual que é a característica importante? Nós tanto pegamos mais dinheiro emprestado do resto do mundo, né? Então, por conta disso, temos que pagar juros mais do que a gente empresta. Então, a gente paga mais juros do que recebe. E também, nós mais temos empresas multinacionais de outros países sediados no país. Uma empresa, ela vem para um país se ela quer obter lucro, né? Não vai reinvestir todo o lucro aqui no país. Ela vai, uma parte importante do lucro, né, levar para fora. Por conta disso, nós temos também mais multinacionais de outros países sediados aqui do que o contrário. Então, tanto os juros quanto os lucros, a gente remete muito mais para fora do país que recebe. Então, há um desconto da nossa renda. Então, a gente tem um PIB ali estimado em 2016, isso aqui em termos nominais, tá? Então, a gente tinha em 2016 6 trilhões 269 bilhões, né? E a renda nacional reduzia para 6 trilhões 136 bilhões. Observem como ela aumentou bastante em relação a 2021. Só que esse aumento, se a gente for observar, boa parte se dá por conta do aumento da inflação, que aumentou o preço, né? Porque o produto interno bruto, a gente mede em termos de bens finais. Então, se os bens finais aumentam, o PIB acaba aumentando também. Então, quando vocês forem analisar o comportamento do PIB, é sempre importante entender se ele está aumentando em termos de fato atividade econômica ou se simplesmente os preços aumentaram muito. Então, a gente vai pegar 2020 para 2021, teve um grande aumento e vai ter de novo agora, muito por causa dos preços. Depois eu vou mostrar aqui a diferença, né? Mas existe tanto, quando você vê o crescimento do PIB no jornal, o PIB cresceu 2%, 4%, 1% caiu, aí já está falando em termos reais. Então, toda vez que vocês forem ver taxa de crescimento do PIB, já está desconsiderando o efeito inflacionário, né? Aqui ele está com os valores nominais, né, especialmente para vocês pegarem as diferentes óticas e observar o quanto que essa característica da estrutura produtiva do Brasil, por ter mais multinacionais aqui que lá fora, acaba a gente tendo uma renda interna inferior ao que a gente tem de nível de atividade. Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem mais multinacionais fora, né, eles acabam que a renda nacional vai ser superior ao PIB. O nosso caso é o contrário. O nosso PIB é inferior à renda. Então, a gente analisa o PIB e a renda aqui a partir da ótica da renda, né? Nós também podemos fazer o mesmo tipo de avaliação. Aqui não é para vocês entenderem tudo, tá? É só para mostrar alguns dados que vocês vão ter mais adiante. A gente pode analisar o PIB também através da ótica das atividades econômicas. Então, a gente vê através da ótica da produção. Então, ao invés de observar o PIB, fazer os descontos e chegar na renda final, eu também poderia fazer de forma um pouco diferente. Ao invés de pegar o PIB e descontar a renda do resto do país, eu podia observar, somar o salário, somar a renda dos lucros e chegar
o nível de renda e posteriormente no PIB. Então, vocês vão ver depois lá na parte introdutória de macroeconomia. Mas só vou mostrar para vocês aqui também, ó, que a gente consegue achar o PIB pegando por nível de atividade. Agropecuária, indústria, serviços. A gente soma todos esses três principais setores, né? E nós temos o que foi agregado de valor na economia, que é o valor agregado. O nosso, como eu falei antes, o nosso PIB, ele é medido a preços finais. No preço final tem os impostos. Então eu calculo tudo que foi agregado de fato valor nessas três esferas, né, na agropecuária, indústria e serviços, soma os impostos. Aqui tem um erro na coluna de impostos do 2021, na hora de copiar, deve ter tido o valor do PIB final foi repetido ali. Mas enfim, a lógica é essa, né? Aumenta o imposto e nós temos então o PIB, né, que é somado ao valor agregado. Né? Então é outra forma de observar. O que vocês podem ver com isso também? Se pegar, por exemplo, fazer uma divisão agropecuária, né, o PIB dividido pela agropecuária, pela indústria e pelos serviços, a gente consegue ver a evolução de cada um deles. Né? Se a gente for pegar a série histórica mais ampla, a gente observa que a participação da indústria no nosso PIB ela está cada vez menor. Né? Ela cresceu bastante entre 30 e 80. A partir de 1980 ela caiu, ela vem caindo, né? Teve um período que reduziu a queda, mas em geral ela continua caindo. Mesmo que eventualmente ela tenha crescido, nesse período de maior crescimento econômico, né? Ali entre 2003 e 2010 cresceu mais a indústria, mesmo nesse período em relação ao PIB ela caiu. Então, se for pegar essa relação, vocês vão observar que ela tem caído. O setor de serviços, e especialmente a agropecuária no Brasil, ela tem tido uma maior dinâmica de crescimento econômico. Aí, outra forma de observar é através da demanda, né? Através da ótica da demanda. Então, de novo, vocês têm o PIB. Então, não importa se o PIB é através da ótica da renda, da produção ou do dispêndio, né, da demanda. O PIB vai ser sempre o mesmo. Então, tem evolução. Então, o que a gente pode observar também? Qual que foi, o que aumentou mais? Consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo para investimento. Isso é uma outra coisa que a gente observa uma queda nos anos mais recentes. Né? A questão da variação dos estoques, que junto com a formação bruta de capital fixo, ela dá o investimento na economia, tá? Vocês vão ver tudo com calma, né? E depois também temos a relação exportações e importações. Se as exportações ultrapassam as importações, significa que está tendo maior demanda por nossos produtos. Então, aumenta a demanda agregada total. Se as importações são superiores às exportações, o efeito é o contrário. A dinâmica do país com o resto do mundo acaba reduzindo a demanda agregada. Então, lógico que não dá para falar que sempre se aumentar as exportações mais que as importações é bom ou ruim. Na verdade, assim, estruturalmente é melhor que as exportações aumentem mais que as importações. Mas não quer dizer necessariamente que isso é um motivo bom. Então, por exemplo, se o Brasil está crescendo menos que o resto do mundo, há uma tendência de a gente reduzir mais as nossas importações, porque nós estamos tendo um baixo crescimento econômico. Então, as importações vão subir menos que as exportações. Mas isso, as exportações vão subir menos, então quer dizer que, então tá bom, as exportações estão maiores que as exportações estão maiores que as importações. Mas isso não é um reflexo de uma mudança estrutural na economia, que a economia está mais produtiva, que a gente está conseguindo concorrer mais com o resto do mundo. Eventualmente é só uma diferença de PIB. Então o que eu quero falar aqui com vocês, né, só uma rápida introdução, é que esses números vocês já vão conseguir entender e analisar já nessa disciplina, e é importante, por mais que vocês em um semestre não consigam ter todo o desenvolvimento do conteúdo, mas vocês já vão conseguir upar.
peraí, isso aqui não é só isso, tem mais coisa. Então, um dos objetivos da disciplina é vocês construírem, né, os primeiros elementos para entenderem a dinâmica econômica e sempre ao menos suspeitar de determinadas explicações, né, buscar novos conhecimentos. E isso, essa disciplina ela já tem esse objetivo de vocês. Vocês já vão conseguir analisar os principais dados macroeconômicos e ter uma primeira noção das causas disso e compreender que não pode ter simplesmente um resultado, não quer dizer que é só bom ou só ruim. Depende muito do que está por trás dele, né? Isso é um objetivo que essa disciplina já pretende alcançar para vocês. Aqui tem alguns outros indicadores assim que mostram a relação consumo do governo e do PIB, né? Mostra como tem uma proximidade muito grande do consumo do governo e PIB. Já a base monetária, ou seja, a política monetária e o PIB tem um efeito, mas não tão próximo. Aqui a gente tem alguns indicadores de desemprego, como o desemprego caiu, e depois ele subiu bastante. Então não cabe aqui analisar com detalhes, aqui eu deixei antes da pandemia, porque a pandemia bagunçou bastante os efeitos, né? Então, por que o desemprego estava baixo, depois ele subiu, se manteve alto, né? Quais são os fatores? A gente não esgota esse tipo de estudo aqui nessa disciplina, mas vocês vão entender como se calcula a taxa de desemprego, quais são as diferentes metodologias. Então, aqui nós temos duas metodologias diferentes. Essa atual PNAD, essa antes era a pesquisa mensal do emprego. Vocês vão estudar cada uma delas e vão ter algumas explicações prévias para explicar a dinâmica do emprego. Aqui temos alguns indicadores, só para mostrar rapidamente, isso aqui é tudo pré-pandemia, então que já tem todos os efeitos pós-pandemia, isso tem umas novas complexidades, né? Mas mesmo antes da pandemia, dá para observar que um caso bem interessante, ó, só para desmistificar algumas questões, aqui nós temos a base monetária dos Estados Unidos, tá? Só para observar aqui que ela era 830 bilhões de dólares, isso em 2008, aconteceu a crise financeira global, né? Aí a quantidade de emissão de moeda sai de 830 bilhões para 4,7 trilhões. Então, né, aumentou em torno de 6 vezes a quantidade de base monetária. Lógico, quando vocês falam, aumentou a moeda, o que deveria acontecer? Aumentar a inflação numa proporção bastante semelhante, né? E a gente observou que nesse caso, Estados Unidos, esse efeito na inflação... Esse gráfico aqui, por alguma questão, não está dando certo o gráfico. Mas o que esse gráfico ele mostrava, não sei por que sumiu? A inflação dos Estados Unidos, até a pandemia, né? Aí na pandemia houve um monte de questões estruturais, né? Que afetou a questão dos combustíveis, problemas de frete, né? Está tendo um problema inflacionário no mundo inteiro, né? Mas previamente à pandemia, a gente observa que todo esse aumento dos preços, da quantidade de moeda, a inflação se manteve estável, né? Porque não existe mais uma relação direta entre quantidade de moeda que é emitida e inflação, né? Porque existe toda uma complexidade do funcionamento do mercado financeiro, que alguns elementos a gente vai mostrar para vocês já nessa disciplina, né? Então, muitas vezes vocês vêem no noticiário, não é tão automático as coisas da economia, como muitas vezes é passado para vocês, assim, em geral, né? Então, o objetivo dessa disciplina é vocês darem já um conhecimento básico e uma capacidade de interpretação crítica da realidade, pois quem tiver mais interesse, né, nessa disciplina, tentar fazer outras disciplinas eletivas na área da economia, ou porventura, né, quem tiver depois concluir graduação, fazer uma graduação em economia, né, se vocês despertarem esse interesse da economia, ou um mestrado, eventualmente, né, mas se vocês conseguirem ser disciplina já com uma pulguinha atrás da orelha de cada notícia que vocês forem ver, e tiver um interesse a mais, uma capacidade
de interpretação já é um objetivo interessante que a gente pretende alcançar. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, agradecer aqui a presença, depois de quem está assistindo a gente também através do vídeo. Qualquer dúvida que vocês venham ter, né, nos procurem sempre no fórum. Eventualmente vocês têm alguma notícia, querem compartilhar com o restante da turma, também vocês podem fazer isso através do fórum. Discussões são sempre bem-vindas. Obrigado.